Então, mas baderna eu sou contra, velho. Baderna, não me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa nesse negócio de baderna. Me inclua fora dessa. Entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode ter depredação, não pode impedir via pública e joga esses caras contra a população, porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de protesto violento. Então eu vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. A pesquisa? Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto? Que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Fala agora do estado da Califórnia, que acaba de decretar o estado de emergência após autoridades de Los Angeles solicitarem mais tropas da Guarda Nacional. Muito vandalismo, como você vê aí nas imagens, enfim. Iam desde agressões a incêndios, destruição e saques. Todas essas pessoas, nós nos juntamos, nos levantamos por algo. É lindo, é um dia glorioso. Queimar tudo, todos os 4 policiais precisam ser presos e isso precisa queimar, aí eu vou sentir que a justiça foi feita. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Igor Klein Belchior, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de campanha, e este é o primeiro Viva Vox. Como tema, eu escolhi começar com uma série de discussões acerca das revoltas na história. E para iniciar a nossa primeira discussão, um convidado muito especial, que aliás estudou revoltas no seu doutorado. Um doutorado que inclusive resultou na publicação deste livro aqui, Os Rebeldes contra o Mediterrâneo, Revoltas Rurais e a Escrita da História das Classes Subalternas na Antiguidade Tardia, um livro que eu tenho muito prazer de ter a minha cópia aqui em casa. Recomendo que você também tenha a sua. E por que revoltas? Bem, gente, revoltas são momentos muito especiais para um estudioso da história. Por quê? Porque são nesses momentos que nós conseguimos ver o mecanismo de funcionamento da sociedade. Nós conseguimos observar muito claramente quem são os subalternos e quem são as classes dominantes. Passo a palavra então ao professor Uirã Guevara da Silva, que vai nos contemplar com essa excelente reflexão que eu já assisti e vocês vão assistir agora. Abraço! Olá, Igor, e olá a todos os espectadores. Gostaria de agradecer ao Igor por ter me convidado para falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, na época do doutorado, em um livro que resultou dela, mas também para poder discutir esse fenômeno histórico complexo que são as revoltas, que não acontecem só hoje, não aconteceram só na Idade Moderna, mas aconteceram, né, durante toda a história. E eu acho que o meu estudo de dois conjuntos de revoltas em particular pode contribuir um pouco para a gente entender melhor esse fenômeno e também entender um pouco melhor o nosso presente. No meu doutorado,
eu estudei dois conjuntos de revoltas que aconteceram no período do Império Romano Tardio, né? Isso significa mais ou menos o século III até o século VI, né, na Era Comum. E antigamente a gente chamava esse período de final da antiguidade, ou dominatio, né, para fazer referência ao Império Romano em decadência. Essa terminologia ela não é mais tão utilizada. Essas duas revoltas que eu estudei, elas eram lidas de um jeito, e acho que eu tentei no meu trabalho mostrar que é necessário recuperar a interpretação delas no sentido de elas representarem revoltas de camponeses. A primeira dessas revoltas são os Bagaudae. Os Bagaudas, né, eles são uma série de revoltas, né? Os Bagaudas são os revoltosos que participaram de rebeliões no final do século III, né? São primeiramente nomeados desse jeito no final do século III, ali na região da Gália, que é a atual França hoje em dia, e eles continuam sendo mencionados até o comecinho do século VI, há referências meio confusas a respeito das ações deles. E eles continuam sendo mencionados Idade Média adentro, né? Então, essa tradição de revoltas, esse conjunto de revoltas vira uma verdadeira tradição, começa a fazer parte do imaginário dos habitantes daquela região ao longo do período merovingio, do período carolíngio, e eles são mencionados, inclusive, no século XIX, como símbolos para certas revoltas que aconteceram naquela época na região da Bretanha, né, na França. O outro conjunto de revoltas são as revoltas dos circunciliões. Elas aconteceram no norte da África entre o século IV e o século V. Essas revoltas elas têm um componente a mais, que é a revolta em termos religiosos, né? Como os circunciliões faziam parte de uma maneira de pensar o cristianismo, de um tipo, uma variante de cristianismo que é associada a um grupo chamado, denominado, né, como donatistas, pelos seus adversários. Eles ficaram também, passaram a fazer parte da historiografia também como uma espécie de heresia, né, como uma heresia cristã. Mas a própria perspectiva deles como uma heresia, ela é uma construção ativamente buscada pelos seus adversários no contexto do norte da África. Quando eu falo norte da África, eu estou pensando na região da África consulares e da Numídia, que seriam hoje em dia a Tunísia e a Argélia, né? Os circuncisos atuavam muito mais na Numídia, ou seja, muito mais na região da Argélia hoje em dia, né? E eles foram ativamente contestados, enfrentados por aquilo que vai posteriormente ser considerado a ortodoxia cristã, não só no norte da África, mas no cristianismo medieval, que é o grupo ligado a Agostinho. E se a gente pega os textos do Agostinho, a gente consegue ver claramente, não tem nenhuma questão teológica ali, existe um esforço enorme para transformar uma questão política numa questão teológica, para criminalizar primeiro seus adversários no controle do cristianismo ali na África, que são os donatistas, e para fazer isso ele vai instrumentalizar essas revoltas, que são revoltas rurais, e que estão associadas do ponto de vista do discurso aos donatistas, muito embora não estejam associados do ponto de vista da organização, porque os circunciliões e o que seria a parte institucionalizada dos donatistas, eles vão ter conflitos o tempo todo, porque os circunciliões são representantes de uma revolta rural que não necessariamente dialoga com as intenções, com a perspectiva dos bispos donatistas. Bom, essas seriam, né, as duas revoltas que eu estudei. No meu estudo eu tentei comparar essas duas revoltas, e aí eu fiz um estudo, né, comparando a região do norte da África com a região da Gália, e eu tentei estruturar essa comparação a partir de 3 perspectivas. A primeira perspectiva seria do ponto de vista das estruturas literárias, das estruturas de representação nos documentos escritos dessas duas revoltas. O segundo nível da comparação foi do ponto de vista das estruturas de reprodução material, das relações de trabalho, das questões de propriedade, tanto na Gália quanto na África. E o terceiro nível foi o nível político, foi a maneira como a qual, do ponto de vista da ação política e da organização, do comportamento desses dois grupos de revoltosos, né, ao longo desse longo período, que são
3 séculos, 2 séculos, no caso dos conselhões, como é que a gente consegue ver a relação deles com as estruturas de poder local, os grandes proprietários locais, mas também com o poder romano, né? Com o governo romano e como é que o governo romano atuava nessas regiões. É difícil separar a resposta da importância de estudar revoltas do passado da reflexão sobre a compreensão dessas revoltas na história para entender os movimentos de contestação do liberalismo no mundo que a gente vive. Mesmo porque esse grande interesse na historiografia, no desenvolvimento da disciplina história por revoltas, em geral associado ao interesse por revoltas que estavam acontecendo. Então, é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Quando eu penso o estudo dessas revoltas, em geral elas acabam funcionando como formas de se aproximar da própria ideia de revolução que funda, né, em grande medida, a historiografia moderna. Se a gente pensar a maneira como o impacto da Revolução Francesa tem sobre como se faz história, né, ao longo do século XIX, do século XX, depois a Revolução Francesa também vai ter um impacto semelhante. E, então, já que eu estava falando de campesinado, a Revolução Chinesa, né, reformula a maneira como a gente entende o que é o camponês. As ciências humanas não entendem o camponês. Então, é muito importante a gente pensar esse diálogo passado e presente, porque a maneira como a gente olha para esse passado, ela é organizada pelo presente que a gente vive. E é melhor que a gente faça isso consciente que está fazendo do que fingir, do que muitos historiadores fazem, que é fingir que a problematização não parte a problematização que eles fazem no passado, não parte das questões que eles vivem no mundo atual. Quando a gente pensa as revoltas, elas, em geral, né, elas são revoltas que se colocam em oposição a uma dada ordem social, mas não necessariamente elas querem subverter completamente essa ordem social. Às vezes, as revoltas representam grupos que querem se retirar ou que querem melhorar a sua situação dentro dessa ordem social. E é diferente de quando a gente fala em revoluções, né, que a princípio o conceito de revolução está guardado para esse movimento que busca transformar a ordem social, então ela busca um alcance mais estrutural. E é bem difícil encontrar isso em qualquer coisa anterior ao século XX, ao século XVIII. Então, talvez a gente esteja procurando com muita atenção, com muita força. Mas, em geral, pelo menos do ponto de vista da maneira como a gente tem na historiografia, é muito difícil encontrar alguma coisa assim, né? Me parece que o fenômeno da revolução acaba sendo também um fenômeno bastante contemporâneo. Por outro lado, entender as revoltas do passado, sejam as revoltas do Império Romano tardio, sejam as revoltas de escravos do período republicano, sejam as revoltas de camponeses medievais, sejam as revoltas de camponeses na China antiga, assim, a revoltas de camponeses nos califados árabes, né? Elas são bastante interessantes porque elas acrescentam mais um elemento para entender essas comunidades rurais, né? E como essas comunidades rurais elas estão em oposição à forma de organização da vida rural, da produção rural, das lógicas sociais rurais, do ponto de vista do sistema capitalista e da sua teorização, que seria o liberalismo. O liberalismo é pensar o produtor rural como um pequeno empresário que tem uma racionalidade econômica. Essa racionalidade econômica é uma racionalidade que busca maximizar os seus lucros. E se tem uma coisa interessante na bibliografia, na literatura a respeito dos camponeses, são as teorias do Chernow e do Polanyi, que vão pensar essas comunidades rurais como integradas a uma condição que valoriza mais, né, que busca mais o valor de uso, então a subsistência, o conforto, do que a maximização dos lucros, que é uma coisa bem moderna, bem modernizante. Então, estudar as revoltas, ao estudar as revoltas, muitas vezes a gente encontra exatamente esse conflito, né? Como é que nessas comunidades se valoriza muito mais a condição de vida, né, a necessidade, as demandas de um bem-estar, de uma qualidade de vida que não necessariamente corresponde ao superenriquecimento, em oposição a formas de organização que desarticulam essas sociedades, porque você tem grandes proprietários querendo maximizar os seus bens através da exploração.
E isso me parece ser um fenômeno transhistórico. Um outro elemento que você colocou aí na questão diz respeito ao racismo. E aí, no caso de fato, o componente da diferença étnica ou da diferença cultural como algo que é um fermento para as revoltas, para as rebeliões, ele também se faz presente, mesmo porque todo o processo de conquista acaba sendo um processo de criação de identidades, a identidade do dominador e do dominado. Muitas vezes, né, essa coisa não é tão polarizada, e eu tenho nas regiões conquistadas aqueles grupos que servem de intermediários e que têm a perspectiva de se integrar no sistema social do conquistador. Então, se a gente fala de impérios, a gente tem tanto no Império Romano quanto nos impérios modernos esse processo. Mas essa graduação muitas vezes pode resultar na criação, inclusive, de conflitos raciais dentro da comunidade. Então, é o caso, por exemplo, de Ruanda, né, que é um dos grandes genocídios modernos, os grupos subalternos que vão tentar aniquilar aqueles grupos que serviram de intermediários entre o dominador europeu e eles, né, os Tutsis e os Hutus. Claro, esse tipo de genocídio nunca teria acontecido se a interferência original europeia não tivesse acontecido. Então, nesse sentido, me parece que esse componente está sempre presente, mas, por outro lado, é importante que a gente pense o elemento distintivo do racismo moderno, né, que ele é racializado, que ele naturaliza a coisa, de um jeito que nem o Aristóteles, quando ele escreve que os bárbaros são escravos por natureza, ninguém leva muito ele a sério, porque a teoria do Aristóteles é elaborada num mundo onde todo mundo pode ser escravizado em algum momento. Quando as teorias do Aristóteles são aplicadas no mundo moderno, a gente tem uma clivagem que é racial ou é étnica entre o conquistador e o conquistado, e ela se naturaliza, né? Então, isso tem implicações até hoje. Eu acho que uma coisa interessante de estudar revoltas é exatamente poder ver os momentos nos quais esses discursos de dominação eles racham, né, a hegemonia dos grupos dominantes, seja uma hegemonia no plano político, seja uma hegemonia no plano da dominação no processo de produção e de exploração, ela começa a se desarticular. E é nesse momento que a gente consegue também ver a desarticulação desse tipo de discurso. Por exemplo, no caso dos Bagaudas, eles representam como uma revolta a perda da importância para certas comunidades rurais da Gália em ser romanos. E aí um dos autores fala isso claramente, que é o Salviano de Marsella, né, que os Bagaudas eles estão perdendo o nome romano, e a culpa é dos próprios romanos que os exploram, que os expoliam. Então, nesse sentido, é claro que, né, eu estou pensando num contexto de criação de identidades que provavelmente era muito mais fluido do que os contextos modernos de racialização das identidades, mas ainda assim é uma coisa que ajuda a gente a pensar a maneira como isso se expressa no mundo de hoje. Bom, Igor, a sua questão exige que a gente pense nas diferentes épocas, nos diferentes lugares. Quando a gente fala do Império Romano é resultado de um longo processo de integração política, integração econômica, talvez, do Mediterrâneo e de certas regiões do norte da Europa e do norte da África. E a cada momento desse longo processo, né, a gente pode pensar em termos de vários processos, a gente tem fricções acontecendo e, em muitos casos, revoltas aconteceram. A gente tem o que a gente pode chamar de revoltas nativas, ou seja, as revoltas que são resultado do primeiro contato, da primeira relação dessa estrutura, de sistema político em processo de expansão. E tem uma teoria bastante interessante sobre essas revoltas nativas, que a gente vai encontrar na Gália, a gente vai encontrar no norte da África, a gente vai encontrar nas regiões orientais, né, que são revoltas de segunda geração. A primeira geração, em geral, acabava sendo rapidamente incorporada dentro do sistema, através da pura conquista, ou às vezes através da formação de alianças.
Mas as grandes revoltas, aquelas que a gente tem memória, elas são revoltas de uma segunda ou de uma terceira geração. Então, as revoltas na Gaia, né, de Vercingetorix, elas são revoltas que são uma geração já conquistada. A mesma coisa vale para os judeus, são revoltas defasadas no tempo em relação ao momento da chegada dos romanos, né, a revolta de Boudica na Britânia. A gente também tem outras revoltas que são muito famosas, as revoltas de escravos. Isso depende também do processo de formação desse sistema, né? A gente pode pensar que é um sistema de dominação para a transformação de um grande contingente de pessoas em propriedade de outras pessoas. E é um sistema sobre o qual o Império Romano, em alguma medida, em alguma medida, o Império Romano dependia desse sistema, né? A gente hoje em dia tem uma historiografia que relativizou bastante o tamanho, o peso desse sistema, mas fosse, como se pensava nos anos 60, 20% da população do Império sendo uma população escrava, seja hoje só 10% da população sendo escrava, ainda assim é muita gente. Então é um sistema significativo. E as grandes revoltas que aconteceram são as revoltas, né, que acontecem na Sicília, que acontecem na Campânia, na época de crise do Império, né, de crise da República, que é a revolta de Esparta. Elas são revoltas que foram revoltas no momento de consolidação dessa grande rede de escravização que está associada à expansão humana. Então, a gente também são revoltas que não são revoltas iniciais, são revoltas já quando a coisa está há um passo de se consolidar, que essas revoltas explodem. Da mesma maneira, nós temos as revoltas que acontecem durante o Império. E a gente tem uma série de revoltas provinciais ao longo de todos os séculos de existência do Império. Então, a gente tem revolta no Egito, a gente tem revolta na Gália. Quando eu falo a gente, os estudiosos, nós encontramos revoltas o tempo todo acontecendo. Essas revoltas elas podem ser revoltas urbanas, ou elas podem ser revoltas rurais. Eu estudei muito mais revoltas rurais, né? Eu estudei muito pouco revoltas urbanas. Elas foram uma espécie de ponto cego do meu trabalho. Eu estava preocupado com o campesinato, eu estava preocupado, em alguma medida também com a escravidão, mas muito mais com os trabalhadores ditos livres, ou quase livres, ou semi-livres, do Império Romano tardio. De qualquer maneira, a gente tem uma longa tradição e é parte da história romana, e não é uma parte secundária, ela é uma parte importante. Ela é fundamental para entender alguns dos caminhos políticos e econômicos da história imperial. Bom, o conceito de romanização, ele foi durante muito tempo utilizado para pensar a maneira como a qual o Império Romano, como a estruturação de uma civilização, ele subordinaria culturalmente os povos que seriam conquistados, ou os povos que seriam integrados ao Império. E nesse sentido, ele é pensado a partir do paradigma, né, do modelo teórico da aculturação. Uma cultura superior transforma a cultura de uma sociedade conquistada, de uma sociedade mais simples, que seria considerada inferior. Boa parte das críticas que foram endereçadas ao conceito de romanização foram endereçadas exatamente a essa perspectiva hierárquica, né, da existência de uma civilização de culturas inferiores. A gente pode pensar os vários sentidos que a palavra romanização vai assumir no momento que se começa a crítica. Então, a romanização passa a ser uma cultura. Num primeiro momento, a gente tem um primeiro conjunto de estudos que vai olhar para a romanização como um processo de imposição cultural e vai pensar a cultura dos resistentes. Então, isso é a marca dos estudos, né, da transformação dos estudos sobre a criação de um sistema romano do ponto de vista cultural, e vai enfatizar aqueles que estavam sendo aculturados e que resistiriam a esse processo de aculturamento. Um segundo momento, o outro que começa a pensar
a criação do sistema como a criação de uma cultura híbrida, ou uma cultura de difusão, ou que alguns estudiosos vão chamar de criolização, cultura romana como resultado da criolização. E a gente já tem que pensar isso em termos de localização. A perspectiva aí é que existe uma interação entre o local, né, e a dominação, né, os elementos associados ao poder romano, do ponto de vista cultural, que estariam sendo entendidos, retrabalhados e traduzidos para o contexto local. E parece que essa é a maneira com a qual a gente ainda observa esse fenômeno. Existe um segundo elemento que é muito importante, que a gente tem que também levar em consideração quando a gente está falando do processo de romanização, que é o outro grande sistema cultural que também é pensado em termos de aculturação, que é a helenização. A crítica da romanização não pode ser feita sem que a gente também problematize e critique a helenização. Por quê? Da mesma maneira que se pensa que as culturas provinciais absorveram, se pensava, né, absorveram e obedeceram e responderam e se integraram dentro de um sistema romano, se pensa que os romanos vão também ser aculturados pelos gregos. E o mesmo processo a gente tem que encontrar aqui. O que a gente chama de cultura helênica, ou, né, do helenismo dos romanos, na verdade, é um processo bem criativo, bem complexo, de seleção e tradução daquilo que importava para eles. Então, em muitos casos, a gente tem uma reinvenção, a invenção de uma Grécia idealizada que não tem nada a ver com a Grécia real. Inclusive, é uma idealização que não corresponderia com o que seria efetivamente a cultura grega no período clássico. A própria ideia de helenização também está baseada na ideia de que a cultura grega seja uma cultura tão superior às outras que não tem como não se apropriar dela. Na verdade, existem duas etapas aí, e a romanização e a helenização, elas têm que ser entendidas como apropriações feitas pelos habitantes das regiões que estão dentro do Mediterrâneo, né, dentro de um sistema romano, mas um sistema romano que utilizou-se de alguns artefatos culturais ou instrumentos culturais gregos para se consolidar. Então, acho que, para mim, pensar a romanização é pensar a romanização e a helenização, né, esses dois grandes, esses termos que tentam sintetizar um processo muito complexo e associar esse processo complexo a duas etnias. A gente tem que também se desvincular um pouco das etnias e pensar isso em outros níveis, e pensar essas traduções, essas seleções no plano de como essas seleções, como esses instrumentos culturais funcionam, e parar de se preocupar tanto com o nome que a gente dá para isso. Bom, a antiguidade tardia, ela é um período, ela é um recorte cronológico. Ela foi desenvolvida na segunda metade do século XX, embora haja precursores, né? Mas ela se consolida a partir daí, como uma forma de pensar esse momento que estaria entre o final da antiguidade, outro recorte cronológico, e o começo da Idade Média, como se houvesse mais continuidades sociais do que rupturas aí. Isso é bastante interessante. Isso responde a uma demanda dos próprios estudiosos, né, do fim da Antiguidade, começo da Idade Média, que sentiam dificuldade com essa ideia de ruptura tão drástica, né? Isso, é claro, responde a certo contexto ideológico, com a consolidação de uma Europa unificada com o final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da própria comunidade europeia. Isso responde a uma série de demandas ideológicas que estavam colocadas ali. Mas isso é bastante interessante também porque os recortes, né, as periodizações, elas são formas da história, elas são estruturas que conformam o olhar do historiador e conformam o olhar daqueles que estudam, que leem sobre a história. Num sentido, ela organiza a cronologia numa narrativa linear. Isso pode criar problemas. Mas, no outro sentido, ela também cria contextos de análise da documentação, de maneira que eu olhe para só o conjunto de documentos dentro desse recorte e eu ignore o que está fora. Então, ao criar uma nova periodização, eu consigo olhar de uma maneira bem mais rica as sociedades que a gente estuda através da documentação que estariam vivendo esse momento
entre o século III da Era Comum até o século VIII da Era Comum. O problema de pensar isso em termos de transição é a falsa premissa de que existe uma coisa em transição aí, porque é possível que hajam várias coisas em transição aí. Quando se parte da ideia de transição, em geral se fala de uma forma de sociedade, de uma formação social ou de um sistema social que estaria em transição para uma outra sociedade ou para um outro sistema social. Isso funciona de alguma maneira para a história da Europa moderna, onde a gente passa de uma formação social, que é a sobrevivência do feudalismo articulada por um Estado absolutista, e que se transforma em sociedades burguesas ou em sociedades industrializadas modernas. Em alguma medida, a noção de transição ela cabe aí. Quando a gente olha para o que seria o final da antiguidade, o que a gente tem mais próximo de um sistema social aí é o Império Romano, é o sistema político e econômico associado ao Império Romano. Mas no que ele se transforma? Ele não se transforma nas sociedades medievais como uma perspectiva tradicional apresenta. Ele se transforma em várias coisas diferentes. Ele se transforma no Império Romano com capital em Constantinopla, ele se transforma nos califados árabes, ele se transforma também nas sociedades feudais, mas a gente tem longos processos de transição que duram 4 ou 5 séculos. Então, o surgimento da ideia de antiguidade tardia é bom, por quê? Porque a gente começa a pensar essa época de transição não mais como transição, mas como as formas de sociedade que existiram nesse recorte. E a gente deixa de pensar isso em termos de transição. O outro problema, então, que está associado a essa ideia de transição é a ideia de revoltas serem mais frequentes no contexto de transição. As revoltas acontecem o tempo todo. Quando a gente olha a história da humanidade, em períodos de calmaria, de repente aparecem revoltas. Então, não necessariamente a revolta é a expressão de um momento de transição. Mas, por outro lado, quando a gente fala dentro de uma perspectiva marxista, dentro do marxismo, as revoltas que acontecem em períodos de transição têm um nome bem importante, chamam revoluções. Talvez não seja isso que a gente encontre as revoltas que eu estudei, não daria para chamá-las de revoluções. Elas têm um escopo bem menos intenso, bem menos radical do que o que a gente chamaria de revoluções na literatura da ciência política. Bom, eu acho que eles se revoltavam muito mais contra a partir de um conjunto de situações, né? Não simplesmente uma luta contra a dominação romana pura e simples. No caso do período tardio, no Império Romano tardio, o mundo romano está organizado, consolidado, e a contestação dessa realidade ela é um processo que vai se constituindo entre os subalternos. Isso se articula também com a desarticulação do poder, da hegemonia das elites locais. Então não dá para separar tanto uma coisa da outra. O centro imperial é representado por essas elites locais. E a gente vê isso claramente na documentação. Do ponto de vista das duas revoltas, dos bagaldas e dos circunceliões, as questões ligadas aos impostos, elas são mais importantes, eu acho, no caso dos bagaldas do que no caso dos circunceliões. Por outro lado, tanto a questão da exploração feita pelos grandes proprietários locais, a fome que se passa, a gente encontra esses fatores nos dois casos, nos dois conjuntos de revoltas. A gente encontra isso representado na documentação como um motivo alegado, porque a documentação ela é produzida pelas elites falando mal dos revoltosos. Então, ainda assim, a gente consegue encontrar isso dentro da documentação, que é bastante interessante. A documentação ela permite a inferência das motivações. E a relação com as elites locais ela é bastante significativa. Então, se eu tivesse que procurar causas para as revoltas, de fato, eu acho que a relação problemática com as elites locais, ela acaba sendo um dos principais gatilhos, um dos principais motivos. Nesse sentido, eu tendo a concordar bastante com um teórico, um cientista político antropólogo chamado James C. Scott, que pensa as revoltas de camponeses, ele estudou revoltas camponesas
no Vietnã, na Indochina do século XX, mas ele vai pensar isso em termos de uma economia moral da multidão, né, adaptando o conceito do Thompson para pensar o rompimento de acordos das elites locais com as comunidades rurais. Quando o acordo era rompido e a exploração se acentuava, é que as revoltas explodiam. E elas podiam se transformar em alguma coisa além da revolta só contra as elites locais. E o Scott está estudando o Vietnã, né? Então é uma revolta que se transforma em revolução. E eu acho que a gente consegue encontrar esse tipo de comportamento nos subalternos rurais da Antiguidade Tardia, pelo menos nesses que eu estudei. Mas eu acho que, bom, a partir do trabalho de outros pesquisadores que trabalham com contextos urbanos, por exemplo, eu acho que esse modelo também funciona. Tinha de tudo. Tinha práticas violentas e destrutivas, mas também tinha notas de repúdio. As notas de repúdio podiam ser bastante interessantes também. Vamos pegar, eu vou partir dos bagaudas. Eu vou pensar primeiro os bagaudas. Os bagaudas, eles destruíam as colheitas, eles enfrentavam as forças militares que estavam sob controle das elites locais. Eles eram considerados criaturas, tem um panegírico, né, um documento de elogio dos imperadores que reprimiam as revoltas, que é o Maximiano, e os bagaudas são considerados seres híbridos, que são meio camponeses, meio soldados. É muito, muito curioso, assim, são monstros, né? E quando a gente olha, por exemplo, a documentação sobre os conselhões, a gente tem menções sobre eles libertando escravos, por exemplo. Ou eles têm uma situação bastante curiosa, que é colocar, interceptar uma carruagem que estava sendo conduzida com um grande proprietário dentro, e os escravos estavam andando lá da carruagem, e os circunceões, eles colocam os grandes proprietários para andar do lado da carruagem e os escravos para andarem nela. É bem curioso esse episódio. Uma outra situação que eu acho que é bastante significativa com relação ao tipo de revolta são os próprios circuncelhões. Então, quando os circuncelhões eles estabelecem uma zona de controle no meio do século IV, essa zona vai ser depois retomada com a ajuda do exército comando, né? O governador local, o Conde de África, ele vai interferir e vai debelar os circuncelhões. Mas enquanto eles estão com essa zona montada, eles começam a enviar cartas ameaçando os credores. Então, as comunidades rurais que têm pequenos proprietários, ou mesmo camponeses arrendatários endividados, os circuncelhões vão mandar cartas, notas de repúdio, contra os credores, né, dizendo que se eles pisarem ali, eles vão apoiar. Então, até a nota de repúdio tem suas utilidades em certos momentos, né? Mas uma coisa que é bastante importante é pensar que a gente, quando olha para essa documentação e tenta entender o comportamento dos revoltosos, né, muitas vezes os historiadores do século XX, eles tinham uma barreira metodológica com relação à dificuldade de ler o documento produzido pelos os inimigos daqueles movimentos. Então é necessário fazer a tal da leitura contrapelo, mas para fazer a leitura contrapelo é necessário uma coisa que os historiadores do século XX em geral não têm, que é a empatia com as classes subalternas. Eles têm em geral empatia com as classes dominantes, mas eles não conseguem se colocar no lugar. Mesmo quando a gente se coloca no lugar, a gente vai ter problemas teóricos, metodológicos, algumas dificuldades, a gente pode forçar a leitura, por exemplo, interpretar uma revolta como se fosse uma rebelião, que é uma coisa que os historiadores soviéticos faziam, uma revolta como se fosse uma revolução, né, que é o que alguns historiadores soviéticos fizeram. Mas ainda assim, eu fiquei muito surpreso ao final da pesquisa de constatar que boa parte da minha dificuldade era uma historiografia que tinha má vontade com os subalternos, que tentou no final dos anos 80 e 90, no começo dos anos 90, a ler eles como qualquer coisa menos como camponeses ou como comunidades rurais em revolta, e queria atribuir a ação deles para qualquer outro motivo que não fosse esse.
Bom, a primeira parte da pergunta é teoricamente mais simples de responder, porque, sim, a religião ela era um elemento que permitia a identificação entre os grupos ou por pessoas fora dos grupos revoltosos para identificá-los. Não só a religião cristã, qualquer tipo de religião, qualquer forma de religião, ou talvez algumas religiões talvez sejam mais modalidades de religião, digamos. Talvez tenham uma pessoa mais propensas a esse tipo de levante, né? Mas me parece que como elemento de criação de identidades, como estruturador de linguagens, como uma maneira de organização ideológica, a religião ela é um elemento importante em qualquer tipo de rebelião. E isso pensando no contexto do Império Romano, a religião faz parte. Pensar as revoltas dos judeus no começo do período imperial, se eu pensar as próprias revoltas no Egito, em oposição à maneira como a qual certas divindades são representadas, está colocado. Agora, com relação às revoltas na Antiguidade Tardia, né, no período romano tardio, tanto os Bagaudas como os Circunterância, a questão religiosa ela se faz mais ou menos presente. No caso dos Bagaudas, é mais difícil de entender isso, porque dialoga com um substrato religioso, com formas de religiosidade que a gente diria gaulesas, e esse conflito não se dá diretamente contra o sistema religioso romano, mas talvez possa ser pensado como um componente. Mas a documentação, ela, com relação aos bagados, ela é muito difícil de ler nesse sentido. Mas, é possível. Houve alguns pesquisadores que tentaram ir por esse caminho e os resultados não são muito bons, né? Mas talvez seja porque eles tenham uma leitura muito forçada do que seria essa religião gaulesa, né? Por outro lado, no caso dos circuncisões, definitivamente a gente encontra esse componente. O problema é que não é o cristianismo puramente, né? É a maneira como esse movimento ou como esse grupo no norte da África vai entender o cristianismo. E, nesse sentido, mesmo a leitura, se eu tentar associar a compreensão do cristianismo donatista, né, que seria a versão dentro do qual esses grupos se formaram, não necessariamente é mais ou menos revoltosa do que o cristianismo ortodoxo. Existe muito mais a maneira como esse grupo de essas comunidades rurais, os representantes, né, revoltosos, vão se apropriar desse linguajar. Por outro lado, o cristianismo ele tem um núcleo filosófico ideológico que é de oposição a estruturas de poder consolidado. É impressionante, talvez a grande contradição do cristianismo é exatamente isso. Como é que uma mensagem que é subversiva do ponto de vista da organização social, das hierarquias sociais, como é que ela se transforma num sistema de poder tão consolidado ao longo da sua história, um sistema de poder de 2000 anos, né? Mesmo que tenha variações, esse núcleo subversivo ele volta às vezes, mas novamente ele é reformatado e colocado a serviço dos poderes da Terra, né? Os poderes na Terra. Então, até interessante lembrar, por exemplo, o livro do Peter Brown, né, Through the Eye of a Needle, né, pelo buraco de uma agulha, que é tentando lidar com exatamente esse problema no contexto do Império Romano tardio. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Sim, a gente tem, é muito possível fazer esse paralelo, mas esse paralelo depende também do que a gente quer. A gente quer pensar a comparação pura e simples, né, das duas unidades, os camponeses na antiguidade, no Império Romano, e os camponeses brasileiros. Ou a gente quer pensar isso de maneira mais produtiva, né, uma comparação cruzada, ou a gente quer pensar isso em termos de aplicação de um conceito. Depende. A resposta depende, né, do que a gente está buscando. Então, uma coisa bastante interessante é pensar, vou dar um exemplo, né, que eu acho que é bem significativo. Do ponto de vista do período que eu estudo, que é o Império Romano tardio, nós temos o coronato tardo-romano, que é uma estrutura de organização legal que vai vincular os trabalhadores de uma propriedade rural àquela propriedade para questões de cobrança de impostos.
Antigamente se pensava que essa vinculação já seria uma vinculação direta, que já abriria caminho para a constituição da forma de dominação que a gente vai encontrar no feudalismo medieval. De novo, lembrando que eu disse anteriormente, tem 4 ou 5 séculos de distância entre uma coisa e outra. E quando a gente olha para a realidade dessa organização do colonato, a gente tem muitas vezes os grandes proprietários contestando essa vinculação, porque eles se aproveitam de trabalhadores uns dos outros, eles precisam que às vezes eles se movimentem. Então, existe uma contradição bastante interessante aí com relação à movimentação e a vinculação à propriedade desses camponeses. Mas esse termo colono ele vai ser utilizado para se referir a uma realidade que a gente encontra na história brasileira, na história rural brasileira, a partir do século XIX, que são os imigrantes que vêm da Itália, que vêm da Alemanha, depois que vêm do Japão, né, que vão trabalhar nas lavouras rurais, sejam lavouras monocultoras ou não. E a gente encontra uma coisa bastante curiosa, né, que é a maneira com a qual esses trabalhadores, a princípio, são livres, são nominalmente imigrantes livres, mas que por uma série de estratégias informais e legais vão ser vinculados presos à terra pelos grandes proprietários. Então, eu acho que existe uma possibilidade de um estudo comparativo bastante interessante aí, uma coisa que eu não fiz ainda, mas que eu gostaria de fazer. Pensando a observação desses 2 fenômenos históricos, né, de comunidades rurais, de trabalhadores rurais, e o uso do conceito de campesinato, o conceito de campesinato ele cria alguns problemas, porque ele tá associado a uma tradição de observação dentro da historiografia da realidade das comunidades rurais, o trabalhador rural europeu, entre a Idade Média e a Idade Moderna, né, o período da Idade Moderna, o período absolutista. E mesmo ele estaria associado ao processo revolucionário que vai encerrar esse período e vai inaugurar o mundo contemporâneo. Então, existiu e ainda existe um grande debate entre os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, que não são esse conceito, se ele ainda é válido. Tem um livro bastante importante para pensar a história do Mediterrâneo antigo e medieval, que é o The Corrupting Sea, do Cordeiro Purcell. Eles vão propor que o conceito de campesinato ele não ajuda a pensar a realidade dos trabalhadores rurais desse Mediterrâneo antigo. Por outro lado, eu acho que ele é um conceito que, exatamente por causa da sua aplicação discriminada, ele foi ganhando uma densidade que permitiu a ele incorporar realidades sociais as mais díspares. Então ele é um conceito que, apesar da sua origem, né, da sua marca, do seu pecado original europeu, ele permite também pensar a realidade de comunidades rurais das mais variadas regiões do mundo e nas mais variadas épocas históricas, se eu entender ele a partir de alguns núcleos conceituais importantes, que é a relação direta com a terra, a relação direta com os meios de subsistência, a ideia da família como uma unidade produtiva e as contradições internas dentro dessa unidade produtiva, por exemplo, sobre o trabalho invisível da esposa ou dos filhos, e a relação que essa unidade produtiva vai ter com as formas de dominação e expropriação que essa unidade sofre. Eventualmente pode até nem sofrer, mas eu tenho que levar isso em consideração. Eu acho que eu pensar esse diálogo histórico é bastante útil, assim. Mas é isso, eu gostaria de agradecer bastante o convite, fiquei bastante contente com as perguntas que foram propostas e espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto está sendo para mim. Muito obrigado.